Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, nós estamos tratando pontualmente do tema sucessão híbrida. Vamos aqui, daqui a pouco, tratar especificamente as situações em que envolve a concorrência sucessória quando a sucessão ela é híbrida. Nesse contexto de consequência, pessoal, vem aqui comigo, vem aqui pontual. Vamos recapitular pontualmente, pessoal, a literatura do artigo 1834 do Código Civil. Vamos aqui, pessoal. Olha o que diz o artigo 1834 do Código Civil, abre aspas. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Aqui trata pontualmente, pessoal, de um princípio que já havíamos discutido na aula anterior, que é o princípio da isonomia filial. Tem um precedente constitucional, que é o princípio do pluralismo das entidades familiares. Assim sendo, e como dele consequência, não há que estabelecer qualquer distinção, pessoal, específica no que tange, no que se refere a um filho proveniente de um casamento, proveniente de união estável, proveniente de uma relação adúltera, proveniente de um incesto. Não há, no sistema jurídico brasileiro, qualquer regra legal ou mesmo defesa jurisprudencial a qualquer tipo de preconceito, discriminação. E isso eu falo pontualmente com o fenômeno da redemocratização brasileira e de forma associada com o advento do Código Civil de 2002. Nesse sentido e consequência, pessoal, é inadmissível fazer qualquer distinção entre filho legítimo, filho ilegítimo. É uma propositura preconceituosa, descabida e falta de ética. Nesse contexto de consequência, pessoal, quero te convidar a fazer a distinção pontual entre os descendentes comuns e os descendentes exclusivos. Isso porque a matéria é sucessão híbrida. Pessoal, isso é importante ser analisado. Quando nós falamos pontualmente de descendentes comuns, nós estamos falando de herdeiros necessários bilaterais ou germânicos. Repito, quando nós estamos falando de descendentes comuns, são os herdeiros necessários bilaterais ou germânicos. Em síntese, são os herdeiros, pessoal, comum. No caso pontual, A e B têm dois filhos, em razão do casamento, em razão do união estável, ou de um relacionamento, não interessa. Esses dois filhos, pessoal, são descendentes comuns. Por quê? Porque eles se baseiam da mesma base genética, materna e paterna. Da mesma base genética materna e paterna. Assim sendo, e dele como sequência, são chamados de herdeiros comuns. Em contrapartida, na outra toada, nós temos os chamados descendentes exclusivos. Repito, temos os descendentes comuns, que são os herdeiros necessários bilaterais ou germânicos, que em síntese são sim chamados porque são herdeiros comuns da mesma base genética materna e paterna. Cuidado também com esse tipo de colocação pontual, porque nós podemos ter um filho adotivo. Nós podemos ter, pessoal, um filho que foi oriundo da adoção e não tem necessariamente a mesma base genética materna e paterna, mas são filhos da mesma precedência ascendente, de mesmo pai, de mesma mãe, podendo ou não ter a mesma base genética materna ou paterna e paterna. Nesse contexto de consequência, nós temos uma outra categoria, são descendentes exclusivos, que são, pessoal, herdeiros unilaterais. São herdeiros que são exclusivos de um cônjuge. Nesse contexto de consequência, pessoal, falar de herdeiros exclusivos é falar que aquele indivíduo, filho, de mesma base genética ou não, é exclusivo de um braço da relação conjugal. Por exemplo, A e B, B diante de um outro relacionamento conjugal, de um outro envolvimento não conjugal, tem um filho. Esse filho, pessoal, é exclusivo desse indivíduo que se relacionou fisicamente. Pode ter acontecido também, pontualmente, que seja um filho adotivo. O indivíduo solteiro resolveu adotar uma criança e depois casou. Pode ser. Nesse contexto de consequência, ele adotando pontualmente a criança, é filho, herdeiro dele, descendente exclusivo.
herdeiro exclusivo. Recapitulando. Descendentes comuns significa dizer herdeiros necessários, bilaterais ou germânicos. Significa dizer herdeiros comuns, com a mesma base genética materna e paterna, podendo ocasionar também, como um exemplo, associado à adoção. Pode haver uma adoção e o indivíduo, mesmo tendo a mesma base genética materna e paterna, mas tem, portanto, uma relação familiar de filho comum do casal. Em outra medida, nós temos os descendentes exclusivos, que são herdeiros exclusivos de um dos cônjuges. No caso pontual, o de cujos, porque é ele que vai importar para a análise pontual da sucessão. Repetindo, herdeiros comuns, mesma base genética ou adotivo de ambos, não havendo, portanto, outro casamento, outro envolvimento, nada. É daquele relacionamento. E descendentes exclusivos é um filho proveniente de outro relacionamento ou proveniente, portanto, da vontade do indivíduo de adotar alguém. E aí, subsequentemente, ele casa, tem uma união estável, enfim, e aí estabelece, pessoal, uma situação da figura do chamado enteado. Então, pensar em herdeiro exclusivo é pensar na figura do enteado. Tudo bem? Beleza, pessoal. Bem, quando eu fiz esse desenho aqui, houve uma impropriedade minha, sem querer, pessoal, eu coloquei AX, mas na realidade é BX, tá? Que é o filho de B e de X, tá? Houve só um erro aqui material, mas no próximo slide, no próximo momento da apostila, vai vir incorreta para vocês. Bem, pessoal, aqui categoricamente nós temos o que, gente? Um herdeiro exclusivo de B, que é o BX. Peço que façam a correção no caderno. No próximo material já vai vir corrigido. E, subsequentemente, nós temos um herdeiro comum, que é o AB. Então, AB e BX são herdeiros de quem, gente? De B. Só que BX, ele é o quê? Enteado de A. Pessoal, nesse contexto de consequência, existe uma regra interessante que envolve a sucessão híbrida. E, nesse contexto, ela bate de frente com o artigo 1832. Para você entender o porquê que existe essa prerrogativa, essa regra, que bate de frente, pontualmente, com a literatura do artigo 1832, nós temos que ler novamente o 1832. Olha o que ele diz. Abre aspas. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos seus que sucederem por cabeça, não podendo sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Pessoal, a regra do artigo 1832 é sempre quando há herdeiros comuns. O artigo 1832, ele não trata quando há o que, gente? Herdeiros exclusivos. O artigo 1832 trata pontualmente de herdeiros comuns. Ele não trata acerca dos herdeiros exclusivos. E isso gera um problema pontual para fins de concorrência sucessória. Para a gente resolver essa situação, pessoal, existe um enunciado da CJF, que é o 527. Ele traz uma informação pontual e uma linha de raciocínio, pessoal, que traz uma corrente doutrinária. Vamos aqui pontualmente, enunciado 527 da CJF. Vamos aqui. Olha o que diz o enunciado, pessoal. Abre aspas. Na concorrência entre cônjuge. Na concorrência entre cônjuge e os herdeiros do decujus, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida. Pessoal, aqui pegou. Por quê? Olha só. Volta aqui comigo aqui naquela explicação, pessoal, da cota mínima de reserva. Olha o que acontece. Quando há um herdeiro comum, tu já sabe que fica metade para cada um. Um meio. Quando tem pontualmente dois herdeiros, divide para os três, ou seja, um terço para cada um. Quando tem quatro, tranquilo, divide entre os quatro, um quarto. Mas quando passa de 5, passa de 6, 7, 8, 9, 10 e são herdeiros comuns, é sempre reservado o que, gente? Um quarto, ou seja, 25%, para o cônjuge superstite, sobrevivente ou sobrevivo. Ficando o restante de 75% para quem, gente? Para os demais herdeiros ali virem a partilhar. Isso se houver o que, gente? Se houver herdeiros comuns. Mas, pessoal, isso é a interpretação literal do 1832, que ele traz essa referência.
Só que o 1832 ele não trata, gente, ele ficou calado com as situações e quando ocorre o que, gente? Filiação híbrida desaguando em sucessões híbridas. E aí, como é que resolve essa situação? Pessoal, aí vem a famosa discussão jurisprudencial e doutrinária associada. Portanto, pessoal, correntes. Pessoal, existe uma corrente que diz que não haverá a reserva de um quarto da herança ao cônjuge superstício. Inclusive, pessoal, é uma orientação inspirada no enunciado 527, que eu vou ler de novo para vocês. Na concorrência entre cônjuges e herdeiros do decújio, não será reservada a quarta parte da herança se houver sobrevivente no caso de filiação híbrida. Então, pessoal, o que vai acontecer pontualmente? Havendo filiação híbrida, não haverá observância dessa quarta parte. E aí, como é que fica, portanto, a solução? Vamos lá. Na primeira corrente, diz o seguinte: não será reservada a quarta parte da herança ao cônjuge superstício, porque trata-se de quê, gente? De filiação híbrida. Nesse caso, o pontual prestigia quem, gente? Prestigia os herdeiros. Pessoal, é a corrente majoritária no direito brasileiro. É a corrente mais populosa de situações. Ela não traz a defesa para o cônjuge superstício. Portanto, pessoal, havendo um casamento, havendo um enteado e havendo, portanto, a discussão pontual relativa à concorrência sucessória frente à sucessão híbrida, infelizmente, para o lado do cônjuge, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Porque a corrente majoritária, orientação jurisprudencial, enunciado da CJF, ela é claro. Acabei de ler para ti, bicho. Olha aqui, ó, acabei de ler para vocês. É claro esse entendimento. Translúcido esse entendimento. Então, pessoal, filiação híbrida não gera, pessoal, reserva de um quarto. Não gera a cota mínima de reserva do artigo 1132. É afastado plenamente essa circunstância. Assim sendo, pessoal, dele dando consequência às informações pontuais, existe uma segunda corrente que tem como um dos juristas Silvio de Salvenosa. Existe mais outros dois juristas, tá? O caso Francisco José Carrari e tem mais um outro. No material de vocês tem o nome dele. Então, Francisco José Carrari, que é um cara que estudou bem isso aí, tá? Ele estudou várias doutrinas, fez uma sistemática bastante profunda da matéria. E o Silvio de Salvenosa, eles entendem o seguinte, gente, que deve haver, sim, a reserva de um quarto para o cônjuge superstício ou companheiro, se for união estável, sobrevivente. Nesse caso, nessa consequência, pessoal, há um prestígio ao cônjuge superstício. É a corrente minoritaríssima no Brasil, tá? Foi identificado pontualmente 3 juristas, mas se tu pegar os livros no mercado, até Maria Helena Diniz, se você pegar os livros em gerais, é sempre em prol de quem, gente? Em prol dos herdeiros. Nesse sentido e consequência, descendentes. É, portanto, afastada a cota de um quarto. Para quem? Para o cônjuge superstício. Na primeira corrente. E na segunda, tem a reserva de um quarto. Para quem? Para o cônjuge superstício. Primeira corrente, portanto, não tem reserva de um quarto. Enunciado 527 da CJF. E na segunda corrente, há sim a reserva. Lembro de 2 autores aqui, Francisco José Carrari e Silvio de Salvenosa. São 3. No material de vocês, você vai encontrar os 3 juristas pontuais. Nesse sentido de consequência, pessoal, ficou claro isso? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, vamos avançar pontualmente nosso estudo e vamos estudar, pessoal, a sucessão por estirpe, tá? Vamos aqui avançar. Bem, dessa matéria em diante, pessoal, não tem mais muita dificuldade. Vai haver uma discussão pontual no que se refere, pessoal, à briga sucessória que envolve companheiro e cônjuge. Aí vai ter uma discussão doutrinária e jurisprudencial associada. Mas até chegarmos lá, não tem muita briga, não. Bem tranquila a matéria. Bem, esse desenho aqui colocado para você, esse diagrama, pessoal, ele sintetiza bem aquilo que eu vou te explicar.
Fica olhando esse desenho e nós vamos pontuar especificamente a leitura do artigo 1835. Olha o que diz, pessoal, o artigo 1835 do Código Civil. Abre aspas. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça. Essa aqui é a regra que até agora nós falamos. E os outros descendentes por cabeça ou por estipe, conforme se acha ou não no mesmo grau. Calma. Vamos ler um outro artigo que vai somar com esse raciocínio aqui, que é o artigo 1855 do Código Civil Brasileiro. Uma coisa está errada aqui. Artigo, então T aqui. Opa. ART. Bem, artigo 1855 do Código Civil, abre aspas, o quinhão do representado parte-se-á por igual entre os representantes. Repito, abre aspas, o quinhão do representado parte-se-á por igual entre os representantes. E dando seguimento ao raciocínio, artigo 1851, 1852 e 1854. Calma que eu vou te explicar tudo no mesmo contexto. 1851. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. 1852. O direito de representação dá-se-á em linha reta descendente, mas nunca na ascendente. E, por fim, 1854. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se fosse vivo. Anotou os artigos? Tranquilo? Então agora eu vou explicar. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, ficou claro, translúcido, que quando se fala em direito de representação, a sucessão é por estipe. Você lembra no início do nosso curso que nós falamos o seguinte: a sucessão por direito próprio, a partilha é por cabeça, ou seja, partilhar é dividir, suceder é transmitir. Então, quando se fala em sucessão por estipe, por direito de representação e a partilha envolve uma sucessão por estipe, significa dizer, pessoal, que não é a pessoa imediata a receber, não é a primeira cabeça ou caput, é a pessoa que sucede o mesmo. Essa que é a ideia ontológica no que tange à sucessão por estipe. Significa dizer que é o inverso da situação em que envolve por cabeça. Por cabeça é a pessoa imediata, a pessoa que está próxima ao decurso. Por estipe, ou seja, por direito de representação, envolve o quê? O outrem, logo na linha reta que precede, portanto, o que seria de direito herdar por cabeça. Como nós vimos nas regras, supõe-se sempre, quando for fazer o cálculo, que essa pessoa está viva. Como é que é? Calma. Pessoal, isso é uma suposição ficta jurídica. Porque você sabe que o cara já está morto, está enterrado ou cremado. Então, nesse sentido, o que se faz? Simplesmente para fazer a justa divisão, faz-se uma suposição legal, acabamos de ler a lei, que essa pessoa, no caso aqui, gente, a B3, está viva. Feito essa suposição, aí sim, faz-se por direito de representação a divisão. Portanto, a transmitir os direitos sucessórios. Assim sendo, pessoal, dele dando consequência a esse raciocínio, o que ocorre? Todo o quinhão do representado, ele é partido de igual, pessoal, com os seus representantes. Então veja, o quinhão do representado, ele sempre vai ser partido por igual entre os representantes. Significa dizer, pontualmente, pessoal, que X e Y vão receber a herança de AB3. Eles não vão receber nem a mais e nem a menos. Eles vão receber essencialmente, matematicamente, aquilo que a AB3 iria receber. Evidentemente, no nosso desenho aqui, pessoal, nós temos quantos herdeiros? 2. Então veja. Suponhamos que há de fato, pessoal, uma concorrência entre o cônjuge e os herdeiros descendentes, havendo, portanto, essa concorrência, o que vai gerar? A divisão equilibrada, matemática, fracionada entre eles.
Portanto, se a herança é 100%, vai ficar o quê, gente? 25% para um, 25% para outro, 25% para outro e 25% para outro, ou seja, um quarto para cada. É pegar uma barra de chocolate e dividir o quê, gente? Em 4. Beleza? Ficou, portanto, o quê, gente? Bem dividido entre eles. O que ocorre nesse contexto? A B3 morreu. A B3 morreu. Só que ele morreu, gente, depois ou antes do decúbito? Antes, porque ele é pré-morto. Ora, se há pré-morto na conversa, há o que, gente? Há o que? Direito de representação. Toda a questão que tu for resolver, ela vai te dizer pré-morto. Então fica tranquilo. Tu não vai ter dor de cabeça. Talvez não diga direito de representação ou partilha, sucessão por estirpe. Talvez não te fale assim, justamente para complicar a tua vida. Mas que vai trazer informação que já houve a morte, portanto, do herdeiro direto do decújo, vai haver essa informação. Ou indicando um pré-morto, ou informando que já houve falecimento prévio de um dos herdeiros. Tá? Fica tranquilo. Então, pessoal, desse 1/4 que esse cara iria receber, como é que vai ser? Eu vou dividir esse 1/4 entre quem, gente? Entre esses dois herdeiros. Se formos pegar na linha de hereditariedade, X e Y são o que, gente, para B? Netos. X e Y são netos. AB1, AB2, AB3 são o que, gente? Filhos comuns do decújo. Como também são filhos de A. Beleza, pessoal? Então, toda essa matemática falada para vocês é a síntese do que eu li dos artigos 1851, 1852, 1854 do Código Civil. Bem, pessoal, agora tem um lance importante para ser analisado para vocês, que é o artigo 1853. Veja que eu não li para vocês. Esse artigo 1853, pessoal, ele vai falar de um tema novo para vocês, que é o direito de representação em linha transversal. Não entendi, professor? Calma. Eu falei para vocês que a sucessão é sempre nesse sentido. Tá aqui o de cujos, né? Tem o cônjuge sobrevivente e ele pode ou não concorrer, dependendo do regime de bens. Ele pode ou não concorrer. Eu estou colocando vários exemplos, porque assim que cai em prova geralmente, situações em que ocorre a concorrência. Que é assim que a coisa complica. Não tem concorrência, show de bola, mamão com açúcar. Fica beleza, não tem dificuldade de raciocinar. Mas com concorrência sempre gera dificuldade para o aluno. Então eu estou colocando exemplos em que há de fato concorrência. Agora veja, pessoal, o que ocorre? Sempre assim, de cujos, primeiro que herda é quem? Os descendentes. Depois é quem, gente? Os ascendentes ficam acima. Depois o cônjuge sobrevivente. Sendo que, de toda maneira, haverá uma possível sucessão a quem? Aos colaterais até o 4º grau. Gente, sempre há concorrência entre os descendentes, ressalvadas as exceções, e sempre, sem exceções, haverá concorrência com o ascendente. É assim que eu raciocino. Só que, pessoal, veja que é sempre em linha reta essa discussão, essa briga que a gente está trabalhando aqui com vocês. Isso envolvendo direito de representação. Só que existe uma particular exceção, que é o direito de representação em linha transversal. Professor, eu gosto de ver os desenhos. Fica mais fácil. Eu sei, são 10 anos ensinando. Então vamos aqui. Para tal, vamos ler o artigo 1853 do Código Civil Brasileiro. Artigo 1853 do Código Civil Brasileiro. Me acompanhe. Abre aspas. Na linha transversal, repito, na linha transversal, somente se dará o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido. Olha só, em favor dos filhos de irmãos falecidos, quando com os irmãos destes concorrerem. Pessoal, não é concordar, é concorrer. Portanto, olha que lance interessante. Nós estamos identificando uma situação bem diferente de concorrência. Veja aqui o exemplo, pessoal. Vou ver cada parte delas para vocês. Aqui eu estou te informando que o avô e a avó são o que, gente? Pré-mortos. E o pai é o que de B pré-morto. Quem que morreu? O irmão. Pessoal,
Como é que haveria, pelas regras que nós estudamos, a concorrência ou a sucessão? Haveria, naturalmente, a sucessão para quem, gente? Olha só havendo esse quadro de, portanto, familiares, formando, portanto, um nexo sucessório, haveria a transmissão que, gente? Para o pai de B, se vivo estivesse, e para o tio de B. Por quê, gente? Tanto o pai quanto o tio são irmãos de decujos. São os irmãos de decujos. Só que olha que lance legal, pessoal. Nós temos o que, gente? O sobrinho de decujos. Então, pessoal, na situação do artigo 1853, há uma regra específica, pessoal, de direito de representação em linha transversal, havendo o que, gente? Uma divisão, portanto, da herança entre tio e sobrinho, ou sobrinha. Nesse contexto de consequência, vamos de novo ao artigo 1853. O 1853 está dizendo o seguinte, na linha transversal por quê? Olha só, é linha reta? Não, transversal, ó aqui, ó, transversal. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos dos irmãos dos falecidos. Ou seja, o direito de representação em linha transversal é sempre o que, gente? Os filhos do irmão falecido. Irmão falecido é quem, gente? O pai de B. Continua. Quando com os irmãos deixe concorrerem. Olha aqui a concorrência. Tudo bem? Entre sobrinho e tio. Essa é a regra do artigo 1853. Então, cuidado. Se te perguntarem em prova a possibilidade de concorrência entre sobrinho e tio, pessoal, no que se refere ao direito de representação em linha transversal, há, mas com uma exceção. Há como exceção. E outra, há a possibilidade de direito de representação em linha transversal? Sim, na hipótese do artigo 1853. Agora, gente, tem uma regra diferente, bem diferente do que eu estou falando aqui com vocês. E está lá no artigo 1843. Ela é a mesma base dessa, só que é um pouco diferente. Ou seja, ela complica o meio de campo. Está no parágrafo 1º do artigo 1843. Olha o que diz. Abre aspas. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Aí vem o parágrafo 1º aqui. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Então, pessoal, aqui é uma regra completamente diferente. Veja, pessoal, que nesse caso pontual, quem é que vai herdar sozinho? O sobrinho. Então, pessoal, o sobrinho, ele herda sozinho quando nós temos o quê, pessoal? Quando nós não temos o pai desse indivíduo aqui vivo e não há tios e nem há o que, gente? Regra de ascendência. Tudo bem, pessoal? Olha que coisa complicada. Eu poderia até dizer que esse caso é uma exceção da exceção. Em livros, geralmente diz o seguinte: situações em que o sobrinho herda sozinho frente ao tio. Situações em que o sobrinho herda sem a concorrência com o tio. Você vai encontrar em alguns capítulos, algumas passagens nesse sentido. Só que não tem o desenho para ilustrar para o cara memorizar. E é o que eu estou te fazendo aqui para você entender pontualmente a matéria. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não acabou. Artigo 1856, ele vai falar de uma outra situação bem interessante da matéria. Poucas vezes é falado isso, que é a situação em que envolve a representação do renunciante. Eita, professor, muita coisa. Eu sei, meu amigo, por isso que a aula é grande. E eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Artigo 1856 do Código Civil. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Bonito, né? Traduz. Vamos aqui. Pessoal, olha só que lance legal. Tá ouvindo aqui? Agora, olha aí no caderno, no material, e eu vou ler o artigo de novo. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. O que é isso? Traduz. Olha só. Vamos supor pontualmente, pessoal, olha só. Quem vai ser o herdeiro do de cujos primeiro aqui é quem? B.
B, tranquilamente aqui, não tenho dúvida. Olha aqui o tronco, né? Olha a linha reta. Vai dar. Ele tem a vantagem de ter dois pré-mortos aqui, o pai e o avô, e tem o cujo aqui, que é a sua, no caso aqui, a mãe. Só que, subsequentemente, pessoal, existe também uma outra situação pontual. A avó de B também, pessoal, é autor de uma herança. E é comum, gente. Pode haver, portanto, duas discussões de herança. Pode haver, tá? Ninguém controla a vida, o tempo. Só pode morrer no momento e no outro momento morrer. E aí? Tem que ter divisão. Como é que fica isso aí, pessoal? Essa bagunça. Olha só. Pessoal, você lembra daquela regra das forças da herança? Se eu expliquei para vocês no início do curso, aliás, na sala presencial, nós tivemos mais de 10 aulas presenciais com vocês. Subsequentemente, nós tivemos aulas virtuais aqui no EAD. Tivemos aulas te explicando isso. E aí eu falei para vocês pontualmente que o herdeiro não pode sacrificar o patrimônio pessoal, porque ele responde nos limites da força de herança. E as forças de herança, pessoal, não transmitem uma confusão patrimonial pessoal. Não pode acontecer isso. Agora, se o cara quer abraçar o mundo, não, eu quero pegar porrada. Beleza, ele vai lá, assume a herança lá, a herança que dá prejuízo financeiro. Mas na regra, pessoal, o pessoal não vai querer uma herança negativa. Ou às vezes a herança é até positiva, mas tem muita ladainha e confusão. Então o que pode acontecer? O cara renuncia. Ele não recebe, olha, eu amo minha mãe, maravilhosa, mas eu não quero essa herança. Me dá dor de cabeça, não tô afim, não é uma coisa que eu quero. Agora, da minha avó eu quero. Então o que vai acontecer nesse contexto aqui, pessoal? Olha que lance legal. Ele renuncia à herança da mãe, é o exemplo aqui do quadro, mas aceita da avó. Olha aqui, pessoal. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la. Ele não está representando aqui, pessoal? Tá, perfeitamente. Na sucessão de outra. Ele, portanto, pessoal, pontualmente, renuncia de um ascendente dele e aceita de um outro ascendente mais longínquo, a avó. Pessoal, aí é uma típica exceção do direito de representação. Eu poderia dizer, inclusive, que é uma outra exceção. Ela condiz com a hipótese do renunciante ao renunciar à herança de determinada pessoa, de decujos, não impede que ele represente outro decúgio em outra relação sucessória. Aqui, ó, B representando outro decúgio em outra relação sucessória. Tudo bem, pessoal? Isso aí faz parte da vida. Faz parte da vida. Beleza, pessoal? Gente, eu vou terminar esse bloco, mas eu queria falar só um pouquinho de ascendência, tá? Só um pouquinho de ascendência. E para isso eu fiz esse gráfico aqui para vocês, tá bom? Só falar um pouquinho, eu ponho para encerrado e no próximo bloco a gente trabalha pontualmente a ascendência. Mais uma vez insistindo com a regra da lei. Olha só, concorrência descendente com ascendente, sendo que os descendentes e o ascendente concorrem com quem, gente? Com o cônjuge superstício sobrevivente. E com base nesses dois julgados pontuais, nós temos a possibilidade do companheiro também realizar circunstância de concorrência com descendente e ascendente. O artigo 1790 ele foi reconhecido como inconstitucional. Era um artigo que muitos doutrinadores questionavam. Havia doutrinadores respeitáveis que apoiavam o dispositivo, mas muito jurista não gostava desses dispositivos, né? Nós estudamos isso, inclusive, em direito de família, semestre passado. Nós trabalhamos com direito de família. E trabalhamos em sala de aula em sucessões. Bem, cônjuge superstite é o terceiro dessa ordem de vocação hereditária. E o colaterais até o 4º grau. Pessoal, o que nós vamos trabalhar aqui com vocês? É as situações em que não há descendentes. Só há o que, gente? Ascendentes. E, particularmente, pessoal, é a parte mais fácil de explicar. Então, pessoal, nesse sentido de consequência, eu agradeço a tua presença, eu agradeço o tempo que tu trouxe para aprender essa matéria. Muito obrigado, viu? Agradeço a tua participação. Agora, se valeu a pena, gostou da aula, poxa, compartilha. Dê seu like, cara. Ajuda o canal.
ajuda também outras pessoas a conhecer. E no mais tardar, eu te desejo, olha só, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.